poderia ser uma oportunidade concreta de economia e de auxílio aí quando o assunto é eletricidade para o comerciante, para a indústria do nosso país. Então, entrando aí, né, para um outro foco, que é o foco da produtividade, da cadeia produtiva mesmo do setor solar fotovoltaico, hoje a gente tem já vários elos quando a gente olha, né, para os equipamentos que são necessários para a instalação de um sistema, de uma usina fotovoltaica, a gente já tem diversos fornecedores que são inclusive cadastrados perante o FINAME do BNDES, que vão desde aí o fornecimento do kit, que seria o conjunto, digamos assim, da placa, com o inversor, muitas vezes com a estrutura metálica também, até em fornecedores dos trackers, que são os rastreadores solares, né, os equipamentos que permitem que as placas se movimentem e sigam o sol, por isso o nome, inversores fotovoltaicos, módulos, bancos de ensaios, a string box e até mesmo de baterias, já adiantando aí uma tendência que a gente vai começar a ver cada vez mais, que são os dos sistemas conectados, os sistemas fotovoltaicos conectados a mecanismos de armazenamento. Então, essa é como a cadeia produtiva se desenvolve hoje, mas a gente ainda carece, sem dúvida alguma, quando a gente olha de oportunidade. O Brasil tem diversas oportunidades para conseguir crescer a cadeia produtiva. Né, previsto para ser um dos países, né, que vai ter uma matriz em que a energia solar vai chegar a ultrapassar, de acordo com os dados da Bloomberg, os estudos da Bloomberg, a participação da energia hídrica, quando a gente olha para a eletricidade. Mas, para isso, de fato, a gente precisa de algumas medidas estruturantes do governo. E a gente entende que quando a gente está nesse período de pandemia, né, o entendimento da Absolar é que, apesar desse período de pandemia colocar alguns desafios para o nosso setor e para o país como um todo, ele também traz oportunidades. Então, a gente vê cada vez mais aumentarem as manifestações, seja da Agência Internacional de Energias Renováveis, seja, por exemplo, da União Europeia por meio do Green Deal, seja a Angela Merkel mesmo, que deu um pronunciamento muito específico sobre isso, de cada vez mais os países se voltando e se comprometendo a traçar planos de recuperação econômica que tenham um viés já mirando para a transição energética. E aí o Brasil tem a oportunidade também, o governo está nesse momento discutindo esses planos, e seja na esfera federal, estadual ou municipal, a gente tem a oportunidade de que os planos de recuperação econômica incluam pontos aí que poderiam ajudar no desenvolvimento do setor como um todo e notadamente da cadeia produtiva, né? A gente entende, assim, que a energia solar pode ter um papel cada vez mais estratégico na retomada da economia do país, porque o setor de energia é um setor que, historicamente, ao longo de crises, tem um papel muito grande para a atração de investimentos, exatamente por causa das obras que tem feito. É um setor extremamente estável, apesar das mudanças específicas da geração distribuída, que tem um respeito muito grande a contratos. E é um setor aí que, exatamente pelas suas características de disponibilidade de recurso solar no Brasil inteiro, permite aí que a gente tenha o desenvolvimento de todas as regiões do Brasil, inclusive as regiões que muitas vezes têm o menor IDH. Então, de fato, leva desenvolvimento para outras áreas do país. Eu queria deixar meu agradecimento, tentei fazer uma apresentação mais curta para a gente ter mais tempo para o debate, mais tempo para as perguntas, e fica aí novamente parabenização pelo evento e pela oportunidade de fazer parte. Fico à disposição para o debate mais tarde. Obrigado, Bárbara. Muito obrigado, parabéns. Convido agora o Carlos Evangelista, né, para fazer a sua apresentação e dar uma visão para a gente sobre o entendimento da BGD sobre o tema proposto. Por favor, Carlos. Ok, eu vou aqui acionar a minha tela, só um minuto. Conseguiu recuperar a energia? A energia até voltou rápido, difícil para rebutar tudo. Isso é complicado. Antônio, por favor, fique à vontade. Aproveitando antes do Carlos entrar para dar uma palavrinha, lembrando a todos para preencher o formulário que está aqui no nosso chat, eu vou mandar novamente, é muito importante para que a gente possa escutar um pouco a opinião de vocês, para a gente saber o feedback do setor. E também eu quero aproveitar aqui essa pausa para fazer aí um agradecimento especial ao deputado federal Vitor Lippe, que nos acompanha aqui no nosso primeiro webinar. É uma honra tê-lo aqui junto conosco, que apoia e foi basicamente quem incentivou e ajudou com que tudo isso virasse realidade. É uma honra. Muito obrigado, deputado federal Vitor Lippe. Parabéns, obrigado pela participação, deputado. Isso daí é um trabalho que fomos construindo ao longo de todos os tempos e tem uma participação sua de forma espetacular, viu? Você vai ver que nós já estamos transformando em realidade. Parabéns. Muito obrigado pela participação. Carlos, por favor.
Obrigado, obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer novamente ao deputado Lippe por essa iniciativa, agradecer ao Antônio Celso por coordenar esse painel, convite, fiquei muito feliz. Cumprimentar a Bárbara Rubim, minha colega já há mais de 6 anos, o Igor, o Luiz e todas as pessoas que estão agora nos assistindo. Vou procurar ser bastante rápida na apresentação. Ela tem um foco genérico sobre o mercado de geração distribuída. Eu vou parar especificamente em 1 ou 2 telas que eu acho que vale um pouco a pena investir mais o tempo, exatamente porque nós estávamos falando da cadeia produtiva. A ABGD é uma associação de empresas que tem como atividade principal, atividade estratégica, a geração distribuída com fontes renováveis de energia. Todas as fontes, solar, fotovoltaica, biomassa, biogás, eólicas, CGH, centrais gerais hidráulicas, e participam da associação provedores de solução, comercializadoras de energia, fabricantes, instaladores, distribuidores, todas as empresas que fazem parte dessa cadeia de geração distribuída. A geração distribuída tem inúmeras vantagens, já foi amplamente discutido isso, mas uma das principais e que está mais em voga no momento é a economia na fatura de energia, ou popularmente falando, abaixar a conta de luz. Claro, é muito mais vantajoso economicamente, geração distribuída por vários motivos, do que as outras fontes que normalmente a gente tem utilizado. Hoje são mais de 800 empresas associadas de todos os tamanhos em todo o Brasil. A ABGD é uma associação bastante descentralizada, nós temos diretores regionais no Brasil inteiro que têm praticamente total autonomia para conduzir os assuntos da associação, contanto que estejam alinhados, evidentemente, com as leis e com o Estatuto Social da ABGD. Várias vantagens a gente leva para os associados: assessoria jurídica, tributária, desconto em capacitação, acesso a agências regulatórias, enfim, tudo que pode contribuir tanto para o crescimento das empresas quanto para o crescimento do setor de geração distribuída no Brasil. Claro, então, todas as mídias sociais, onde a gente procura sempre passar bastante informação. Tem um portal da ABGD, onde todas as informações podem ser conseguidas lá, inclusive para se associar à ABGD. E uma coisa importante, a ABGD é uma associação de empresários. Um dos objetivos principais da ABGD é que as empresas façam negócios, que elas cresçam, as pequenas virem médias empresas, as médias virem grandes, e as grandes, se possível, comprem as pequenas e cresçam mais ainda. Então, os fóruns que a gente promove todo ano são regionais, o Sudeste, Norte, Nordeste, o Congresso Brasileiro. A gente procura fazer com que as empresas tenham todo o conhecimento, normalmente são 75 palestrantes, dividido em 2 auditórios, e que façam negócios durante esses eventos. O calendário nosso de 2020 foi alterado por causa exatamente do Covid, do lockdown em alguns estados, ou da quarentena em outras cidades. O próximo evento nosso vai ser em Canelas, estamos negociando lá, para ver se nós conseguimos fazer evento dentro de todas as especificações e toda a segurança necessária. São vários eventos que a gente participa, sempre colocando todos os associados em contato para fazerem negócios, terem conhecimento e darem sugestões e trocas de informações para o mercado crescer como um todo. Algumas coisas específicas, essa foi um workshop internacional que nós fizemos, visando a certificação de instalador fotovoltaico. Hoje existe a certificação do instalador fotovoltaico, promovido pelo Senai, uma coisa muito importante para o nosso setor. Em outra ocasião eu detalho mais isso. Nós estamos sempre trabalhando uma atuação na esfera federal, estadual, municipal, tanto no executivo quanto no legislativo, judiciário, na Câmara de Comércio de Energia, na EPE, no CAD, no Ministério de Minas e Energia, tudo que possa contribuir para o crescimento do setor. Também temos muito contato com as frentes parlamentares de agrobusiness, a Frente Parlamentar de Energias Renováveis, sempre visando levar conhecimento e alavancar o setor. Ano passado, como todos sabem, nós tivemos a revisão da Resolução 482, foi uma oportunidade única para nós levarmos o conhecimento para a população, para a Câmara dos Deputados, para o Senado, tudo que estava acontecendo no setor. São diferentes pontos de vista sobre a revisão, isso foi amplamente debatido, continua sendo debatido, e também foi uma atuação muito importante de todos os associados da ABGD, as associações e da ABGD. Nós levantamos ano passado umas 200 mil assinaturas em favor da resolução, da revisão da resolução 482, nos moldes que
traga um equilíbrio para todo o mercado, o que mostra o interesse da população brasileira, dos 83 milhões de consumidores, para esse tipo de modelo de negócio, que é a geração descentralizada. Também lançamos um e-book sobre os principais itens de geração distribuída, o e-book jurídico fala sobre contratos, consórcio, condomínio, cooperativas, conexão, para esclarecer as empresas como atuam no setor. Tivemos a parte social, fizemos uma parceria com o Fundo Internacional para Desenvolvimento de Políticas Públicas na Amazônia Legal, para levar para os prefeitos, olha, as políticas públicas que existem são estas, você tem que fazer assim para conseguir trazer energia renovável, energia solar, energia, seja qual for a fonte, renovável para suas populações, para a população ribeirinha. Ou seja, existem muitas políticas que a gente nem sabe que existem, e uma das funções desse acordo foi levar esse conhecimento para a região da Amazônia Legal. Falando um pouco sobre o mercado, eu sempre coloco essa foto, uma foto antiga, foi a primeira usina solar fotovoltaica no Brasil, lá em 2011. É uma história longa, nós não temos tempo aqui para contar. Aqui tem algumas coisas interessantes, diferentes que têm sido feitas na hora de storage, uma parceria da Alsol com o BYD lá em Belo Horizonte, também um sistema híbrido lá em Goiânia, onde a gente vê fotovoltaico 1.9 mega com 1.27 de CGH. Tivemos algumas iniciativas no Brasil de usinas flutuantes, enfim, várias aplicações dos mais diversos tipos, mas eu queria chegar exatamente nessa tela. Bom, de onde vem todo esse equipamento? Eu deixei claro no começo da apresentação que nós trabalhamos com todas as fontes, né, renováveis previstas na resolução 482. Mas eu vou focar aqui especificamente na fonte solar fotovoltaica, onde eu mostrei, inclusive, algumas aplicações. E mesmo na fonte solar fotovoltaica, o módulo não é o único elemento, né? Nós temos módulos, inversores, cabos, estruturas, enfim, vários componentes que compõem o sistema solar fotovoltaico. Especificamente do módulo, eu quis colocar a cadeia de produção da célula. Ela começa ali com o silício, ali à minha esquerda, à esquerda de vocês, ele vai sendo extraído, vai sendo enriquecido, até a gente chegar numa coisa que a gente chama silício grau metalúrgico. O Brasil exporta o silício grau metalúrgico. Nós temos algumas empresas aqui no Brasil que produzem, eu lembro de cabeça agora a Rima, a Minas Liga, existem outras. Esse silício grau metalúrgico, ele vai para fora do país, ele continua sendo enriquecido, existem métodos para fazer isso, são grandes indústrias, até que uma coisa que a gente chama de silício grau solar. O silício grau solar, depois, ele é utilizado para fazer as células que vão compor os módulos, aí sim, nós temos empresas que montam os módulos aqui no Brasil, fabricam os módulos, 3 grandes, relevantes, e algumas outras pequenas, e os sistemas, aí tem várias empresas atuando nesses sistemas. O Brasil exporta hoje, pelo menos a última vez que eu vi, o dólar variou muito, o mercado também, o silício grau metalúrgico a 3,56 dólares o quilo. Importa o silício grau solar a 67 dólares o quilo. Teve uma época que caiu bastante para 32, mas mesmo assim a gente vê a diferença de valor agregado entre o silício grau metalúrgico, que o Brasil exporta hoje, e o silício grau solar que nós importamos. Nós temos algumas iniciativas acadêmicas, mas não uma indústria para enriquecimento do silício. Depois, mais para frente, talvez falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância estratégica disso, né? Até porque é o tema do webinar, até que ponto é importante nós incentivarmos a indústria nacional a ponto de sacrificar parte da indústria e colocar todo o nosso foco no enriquecimento do silício, por exemplo, ou na produção de módulo, que já é uma commodity mundial, ou deixar isso para trás e focar em outras coisas. Esse é um assunto que está bastante discussão, vou deixar para a parte de mais para frente das perguntas. É importante a gente ver hoje como é que é o consumidor tradicional. Antigamente ele era baseado em opções de serviço, né? Os preços eram dados pelos provedores, o consumo era definido pelo provedor de serviço, não tinha dor de cabeça, você comprava, né? Grandes empresas cresceram assim, né? IBM, Kodak, Toyota. Eu coloquei alguns exemplos só aí. Depois eu até lembrei que a Kodak abriu o Concordato em 2012, né? Mas mesmo assim é um exemplo de uma grande empresa. Do outro lado nós temos o prosumidor, que é onde nós estamos agora, século 21. Mudou bastante, consumo colaborativo, opção de escolhas dos provedores de serviço, pacotes de recursos distribuídos, segurança,
os famosos 3Ds, o pessoal fala, digitalização, descentralização, descarbonização. Tem mais 2 ali, que é a democratização e o S de sharing. E o pessoal vai criando letras para explicar mais ou menos como está o mercado. E tem outros tipos de empresas que trabalham nesse modelo. É o modelo do consumidor. Algumas dessas empresas que estão aí, olhando aqui, eu me lembro, se não me engano, a própria Uber e o YouTube são do século passado. Às vezes as pessoas acham que são todas desse século, não. Algumas dessas empresas iniciaram lá no século passado. Falando agora de mercado, rapidamente, eu esqueci de zerar meu cronômetro, Antônio. Você, por favor, me avisa se eu for estourar o tempo, eu termino rapidamente. Um pouquinho só, mais 5 minutos. Tem bastante tempo. Dá para apresentar os outros 67 telas que estão faltando, sem problema. Esse é o crescimento do mercado. A gente vê um crescimento vertiginoso, continua mesmo após a quarentena. É claro que a quarentena e lockdown agora em alguns estados afetou bastante esse mercado. Não está aparecendo nesse gráfico ainda. Ele afetou porque mexeu com o dólar, mexeu com a demanda, mas hoje esses são os números do mercado, 230 mil sistemas instalados. A maioria deles ainda é na própria unidade consumidora, 85% se for considerar em termos de instalações e 79% em termos de potência. Maioria absoluta, energia solar fotovoltaica, pelas qualidades que tem energia solar fotovoltaica, elas são extremamente adequadas para geração distribuída, 94% em termos de potência, energia solar fotovoltaica. Se for considerado em energia injetada na rede, cai um pouco, por causa do fator de capacidade, 88% da fonte solar fotovoltaica. Notem que lá em segundo lugar estão as CGHs, 8% praticamente, de toda a geração distribuída de energia injetada na rede vem de centrais geradoras hidráulicas. Isso é muito relevante, tem que ser pensado nisso. Em termos de instalações, a maioria ainda continua sendo as residenciais, né? Exceto quando a gente começa a avaliar em potência, aí você vê que comercial são maiores exatamente porque são sistemas mais potentes, que têm maior tamanho. GD distribuído no Brasil, esse é um gráfico bonito, mas não dá para ver nada por esse gráfico, a gente tem que analisar dessa maneira aqui, aí sim dá para ver claramente que Minas Gerais disparado, continua sendo o primeiro lugar, tanto em termos de número de instalações quanto em potência. E eu quis colocar esse gráfico aqui, na verdade, a outra tela que vem a seguir, eu quis colocar porque eu acho muito importante explicar, ou pelo menos colocar uma hipótese de por que Minas Gerais está em primeiro lugar. Minas Gerais está em primeiro lugar por vários fatores, né? Insolação, etc. Porque o custo da energia elétrica na CEMIG é bastante alta, portanto, a TIR ela é mais alta, o tempo de retorno é menor, por vários motivos, mas principalmente, segundo alguns estudos, pela legislação que tem favorável em Minas Gerais, principalmente referente ao ICMS. E por que eu estou colocando isso agora? Porque isso vai bater exatamente nas nossas políticas públicas do que nós queremos fabricar aqui no Brasil e o que nós não queremos, o que não é tão importante fabricar no Brasil. Depende muito de políticas públicas, políticas industriais, onde é relevante colocar todo o investimento da indústria nacional brasileira, o que é importante nós produzimos aqui e o que não é importante, não é tão relevante nós produzimos aqui. É claro que isso afeta toda a cadeia, uma decisão de política, se nós vamos focar tudo em fabricar módulos aqui ou vamos importar os módulos, nós vamos focar tudo na inteligência do sistema, que são os inversores, ou vamos comprar a inteligência de fora, que são os investidores. É um assunto para se discutir, nós vamos discutir bastante isso. Em termos de emprego, energias renováveis, as pesquisas que eu tenho recebido, é a área que mais cria empregos no mundo. E agora, mais do que nunca, é super importante nós focarmos em áreas que criam empregos, não só no Brasil, no mundo inteiro. E diga-se de passagem, dos renováveis, energia solar fotovoltaica, segundo essa pesquisa que é do IRENA, eu não estou vendo aqui a fonte do gráfico, mas é da IRENA, lá do Instituto lá da Europa, a energia solar fotovoltaica é a área que mais cria empregos no mundo, 11 milhões renováveis no mundo inteiro. Essa tela é interessante. É interessante porque toda vez que se fala em fabricação, a gente fala, vamos criar empregos. É claro,
Todos nós queremos criar empregos, é fundamental criar os empregos, mas no caso específico de energia solar fotovoltaica, nesse caso, analisando só o caso de energia solar fotovoltaica, o que mais cria empregos é a instalação, não é a fabricação. Em outras palavras, as distribuidoras, os fabricantes de energia, os fabricantes de módulos fotovoltaicos, em toda a cadeia de energia solar fotovoltaica para geração distribuída, 14% dos empregos são inerentes a eles. Por volta de 60% dos empregos são instaladores, EPCistas, são os técnicos que sobem no telhado ou vão em campo instalar os sistemas. Futuro. A apresentação da Bárbara, ela colocou uma coisa muito interessante, que é uma projeção da Bloomberg New Energy Finance. É esse gráfico que ele vem se repetindo já há algum tempo. E ele prevê que 32% da nossa matriz elétrica, esse gráfico é para o Brasil, não é para o mundo, ele vai ser oriundo de energia solar fotovoltaica. Olhem que ele é acima da hidráulica. Olha que o Brasil é fortíssimo na área hidráulica. Essa é uma projeção para daqui 20 anos. Para nós chegarmos nesse nível da nossa matriz, sair de hoje, que deve estar uns 3%, para 32%, é uma modificação gigantesca. Muita coisa tem que ser mudada em termos de treinamento, capacitação da indústria solar fotovoltaica brasileira, da cadeia de fornecimento. Tem que ser bastante pensado isso. Com certeza, esse gráfico ele tem fundamento em alguns dados que eu não tenho aqui para mostrar agora, mas nós temos que analisar, será que nós realmente conseguiremos daqui 20 anos estar com 32% da matriz oriunda de fonte solar? Isso aqui é sobre a revisão, não é o caso de falar agora. Aqui o projeto de lei sobre a revisão da 482, não é o caso de nós falarmos agora, talvez num outro dia. E para terminar, eu acho que são 3 pilares importantes e um depende do outro para a gente estruturar o mercado, seja olhando ele para o mercado de geração distribuída, ou seja olhando para a própria cadeia de fornecimento. Antes de tudo, até pela tendência do século XXI, nós temos que lembrar que o consumidor tem que ser o foco de todas as atenções. O consumidor é o rei. É para ele que diz para onde que nós temos que focar, para onde vai o mercado, para onde nós temos que colocar todo o investimento. E para isso acontecer, você tem que ter uma estabilidade jurídica no mercado. Os contratos têm que ser respeitados, a gente tem que ter uma previsibilidade do que vai acontecer, o que, como, quando, aonde e quanto custa, porque senão ninguém consegue investir com segurança. E claro, nós estamos numa economia capitalista, não é capitalismo selvagem, mas é um capitalismo onde todos crescem e procura-se dividir a riqueza entre todos, pelo menos na teoria, evidentemente tem falhas nisso, mas priorizar a livre iniciativa. Nós achamos que isso é fundamental para o crescimento em qualquer setor. Então, eu agradeço o tempo, espero que não tenha estourado a mensagem que eu tinha para falar. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, parabéns. Dando sequência, para dentro da brevidade que a gente quer dar ao programa e a agilidade, né, eu convido, então, o Igor para fazer a sua apresentação e dar o seu entendimento sobre o assunto. Por favor, Igor. Ok, Antônio Celso, muito obrigado pela sua moderação. Queria agradecer também ao APL de Sorocaba. Depois de ouvir aí a Bárbara, né, e o Evangelista, né, não sei se é bom ou se é ruim, Antônio, né, ser o último a falar, porque aí eles sim são 2 especialistas e eu estou longe de ser especialista em energia fotovoltaica, etc. Mas talvez eu, aqui pensando, né, no que eu poderia ainda contribuir pós essas 2 belas exposições, eu vou tentar, não vou nem fazer a apresentação, mas vou tentar passar um pouco da visão que a própria Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, hoje, né, presidida por mim, tem um pouco visto do cenário durante e pós-Covid e fazendo uma relação muito próxima com o que eu vejo no setor de energia, mais lato sensu, especificamente depois no setor de energia solar fotovoltaica, e o que eu acho que é o gargalo que vai ser o futuro. Talvez dessa forma eu consiga contribuir mais para o debate do que me ater especificamente ao que, de fato, os especialistas já falaram. Ora, primeiro, sim, provavelmente nessas palavras iniciais, queria agradecer muito o amigo e deputado Vitor Lippe pelo contato inicial e por ser talvez a energia geradora aí dessa engrenagem toda
parte dessa energia geradora, dessa engrenagem. Muito obrigado, deputado e amigo Vitor Lippe. Bom, esse setor de energia solar, fotovoltaica, eu não preciso me alongar, porque o próprio Evangelista já nos disse, a cadeia, eu considero, inclusive, uma cadeia muito longa, né? Upstream, você tem aí o silício, como já falado, os lingotes, o wafer, as células fotovoltaicas, enfim, uma série de partes, né, que compõem essa cadeia, até chegar no downstream, né, com as próprias centrais fotovoltaicas, a própria geração distribuída, que compõem não só do ponto de vista de geração de emprego, mas também de agregação de valor e de tecnologias ao longo da cadeia, que são bastante importantes, eu acho que do ponto de vista nacional, inclusive, né, para o nosso país. E eu lembro que, recentemente, eu tive a oportunidade de ler um breve estudo de uma dessas grandes consultorias, e especificamente sobre o setor elétrico brasileiro, né, na projeção de cenários, né, um dos cenários que, pelo menos, eu me ative mais, é um cenário um pouco mais conservador, dizendo que, a depender aí do nosso prazo, né, de contágio, aí, supondo aí 4 meses, um prazo mediano, nem alargado, nem muito pequeno, de 1 mês, por exemplo, nós teríamos uma recuperação lenta da nossa economia, o que geraria para o setor de energia uma redução de consumo entre algo em torno de 8% a 12% de redução de consumo. Veja que isso afeta não apenas aquilo que já está contratado, né, a outras formas de geração, mas afeta também o mercado de energia renovável no Brasil, especificamente fotovoltaica e eólica também, em certo aspecto, porque a nossa retomada se daria num tempo talvez previsto aí dos mesmos patamares de hoje, 2, 3 ou até mesmo alguns falam em 4 anos. Isso aumentaria uma taxa, por exemplo, de inadimplência entre 10% e 15%, o impacto financeiro também para o setor, alguns estimam entre algo em torno de 15 a 20 ou 25 bilhões de reais. É um cenário bastante difícil, né, para o setor de energia como um todo, e parte desse setor de energia, o setor de energia renovável e, dentre ele, também fotovoltaico. Veja que a gente vai no método dedutivo do geral aqui para o particular, e me assusta, pelo menos eu de fora, e aí é muito bom no debate ouvir o Evangelista e a Bárbara sobre isso, porque é um cenário bastante desafiador que nós temos, né, em virtude de Covid. Basicamente, se eu dissesse, olha, como eu vejo isso, como é que isso afetaria o setor de energia como um todo, eu diria, olha, construção seja de usinas geradoras ou mesmo de fazendas, né, solar fotovoltaica, né, elas ficam, obviamente, a decisão de investimento vai ser certamente muito afetada, a depender, inclusive, das políticas do próprio mercado. Né, como é que isso vai se dar? Um segundo impacto é a importação de materiais. Né? Nós tivemos uma depreciação cambial bastante grande, que impacta necessariamente o custo, né, do investimento, não só no custo de investimento, como na importação de partes e peças, e muitas dessas peças e partes nós não temos domínio nem tecnológico nem produtivo no Brasil. Então, isso também dificultaria um cenário próximo de recuperação do setor, do meu ponto de vista. Aqui já foi dito, por exemplo, do mercado livre de energia também, né, que hoje corresponde, até onde eu sei, eu volto a dizer, eu não sou especialista, algo em torno de 30% do consumo energético do país. Né? A redução do consumo certamente vai impactar nos contratos com as distribuidoras, isso é um outro fator no setor energético, setor de energia que eu poderia citar. E, por fim, eu acho que foi a Bárbara quem trouxe essa discussão, um quarto efeito possível da crise hoje para o setor de energia, de forma geral, seria a demanda aí contratada, e a Bárbara já mencionou isso, né? Empresa e comércio que possuem contrato aí de demanda com concessionária de energia, vai acontecer algo semelhante lá ao Mercado Livre, né? Vai redução do consumo, só que elas têm uma conta a pagar de consumo mínimo previamente contratado. Isso é um grande problema para o setor de energia como um todo, e nós teremos certamente um desafio a percorrer, né, tanto na energia em geral quanto no solar fotovoltaico. Óbvio que isso vem no momento em que a gente acompanhava um crescimento
da energia solar fotovoltaica no mundo, né? E eu associo isso, inclusive, à tecnologia de geração eólica também. Sem dúvida nenhuma, conquistou ao longo dos últimos anos uma liderança na agenda aí de comercialização de eletricidade. Por exemplo, os dados de 2010 até hoje, né, o custo de investimento de quilowatt instalado solar caiu aí algo em torno de mais de 70%, né, o dado que eu tenho é de 74%. E a gente ainda espera uma redução a partir de 2030 até 2050. A capacidade instalada, vocês são especialistas muito mais do que eu, aumentou brutalmente nos últimos anos, e no Brasil não era diferente. Então, o que nós temos hoje, do meu ponto de vista, que não sou especialista, é um embate. Ora, nós temos um cenário tínhamos um cenário bastante promissor de crescimento de capacidade instalada, um cenário bastante promissor no mundo, né, inclusive de aumento de fornecedores, e vem a Covid e aparentemente dá um freio. Eu vou chamar um freio de arrumação porque eu quero ser bondoso com a discussão, mas eu não sei exatamente qual é o efeito que isso terá na cadeia de fornecimento, não só de fornecimento, mas na cadeia geral de energia para o setor fotovoltaico. Óbvio que isso nos leva a uma reflexão, e eu diria que nós temos hoje, para que seja feito um desenvolvimento maior do mercado, né, algumas barreiras. Uma barreira tecnológica, primeiro, né, barreira que tem desafio de conexão, de integração de rede, né, desafio, inclusive, de flexibilidade de rede, barreira econômica e de mercado, sem dúvida nenhuma. O prazo de retorno de investimentos vai ser alargado ao longo do tempo, depois dessa crise. A ausência aí de um mercado, por exemplo, para emissões de poluentes, eu também considero um fator relevante. E também já foi mencionado aqui pelo Evangelista e pela Bárbara questões de barreira de política social e regulatória, né? Porque são políticas que deveriam vir do Estado para esse fornecimento. Pessoalmente, como presidente da agência, eu acredito que nós vamos passar por um momento eu não sei se de reshoring ou de nearshoring, né? Há necessidade de você trazer ou nacionalmente ou regionalmente partes, né, dessa cadeia global de valor, que talvez fiquem em cadeias regionais de valor, para diminuir riscos, né? Riscos que alguns, né, no setor de agricultura diz que tem que ser um risco nacional, né? A gente precisa ter. Geração de energia certamente também é risco. E certamente isso vai impactar o mercado. É óbvio que nós temos instrumentos, BNDES, Finame, itens finamizáveis, que ajudaram muito mais a eólica, eu diria, né, olhando para o passado, do que a energia solar fotovoltaica, mas um reposicionamento do Estado frente ao nearshoring ou ao reshoring vai ser necessário em muitos setores. Óbvio que eu estou aqui desse lado, eu não sou especialista como vocês, e eu consigo ver que vários setores começam a procurar o governo exatamente com a discussão. Ora, teremos uma política industrial setorial, né? O que nós temos que fazer com vários setores? Aí eu vi o gráfico aí de vocês sobre geração de emprego. É muito interessante, né? Porque todo setor traz assim, nós somos os que mais podemos gerar emprego, né? Então é muito difícil até da gente pegar e consolidar tudo e dizer qual que gera mais emprego para ver qual que a gente apoia. Mas eu digo isso não para desencorajar, de forma nenhuma. Eu digo isso porque se é para se tomar uma decisão sobre apoio, né, algo tem que ser estratégico e o recurso é finito. O recurso sendo finito, obviamente que recai sobre os ombros do gestor uma decisão que pode dar certo e pode dar errado, né? E o meu ponto, e aí para concluir o meu prazo aqui, meu tempo, para não me alongar demais, é que eu vejo que nós estamos num cenário em que eu não diria paradoxal, mas eu digo movimentos contrários, um movimento que nós vimos numa curva inclinada, ascendente, e que agora o freio de arrumação tem que ser dado. E esse freio de arrumação ele pode ser dado ou, não quero ser também muito pessimista, ou para barrar o desenvolvimento do setor no Brasil, ou para impulsionar ainda mais o desenvolvimento do setor no Brasil. Sem dúvida nenhuma, nós não produziremos de A a Z no país. Tá? Eu não acredito nisso em parte nenhuma do mundo, porque eu acho que, inclusive, os modelos de negócio vão mudar. Eu acredito muito mais no nearshoring, pensar regionalmente, cadeias de produção mais localizadas, diminuindo riscos de segurança nacional ou de segurança de fornecimento de produtos. Então, eu não queria me alongar mais, Antônio, e permitir que o debate acontecesse. Muito obrigado. Muito obrigado, Igor. Parabéns. As suas informações trouxeram uma visão que veio complementar a visão do Carlos e a visão da Bárbara, que nós usaremos com certeza
nas partes de considerações finais para a gente entrar no debate, né? Mas, Luiz, eu acho que nós temos pergunta para os nossos palestrantes, né? Porque eu estou acompanhando aqui no chat aqui, só fico correndo perguntas, né? Você tem perguntas para eles? Exatamente, exatamente. Por favor, fique à vontade. Não, legal. Antes de fazer as perguntas, para vocês terem uma melhor experiência do jeito que a gente adaptou aqui a nossa plataforma para vocês poderem participar, existe um botão no canto direito superior chamado Speaker View, para que vocês possam ver apenas aí os palestrantes, as pessoas que estão participando aí da fala, né? E uma segunda chamada é para que a gente entre, eu vou deixar aqui depois no link, www.aplenergia.com.br, onde a gente vai colocar ali as gravações e todo o material, além dos nossos apoiadores, os nossos parceiros que estão lá também, e as inscrições, não só para os próximos dias, mas vocês que já se inscreveram vão receber o link de todas as conversas, né, de todos os bate-papos que a gente vai realizar. E, Antônio, aqui tem bastante pergunta, né? Eu vou até ser justo aqui e poder começar aqui do princípio. A gente separou aqui duas perguntas, né? A primeira pergunta seria: existe alguma previsão de desoneração para o setor visando a ampliação do acesso deste recurso para maximização dos resultados, né? E como estão hoje os incentivos para a produção e o avanço tecnológico internamente para não depender de importação? E aí deixo ao seu cargo, Antônio, um especialista para poder encaminhar essas perguntas aí para quem você acha que seria melhor responder. Igor, Igor? Carlos, poderia trabalhar com essa pergunta? Posso repetir a pergunta? Eu não consigo... Não, eu ouvi bem a pergunta. Até preferia não ter ouvido, mas eu ouvi bem. Porque, veja, desoneração, nós temos hoje 4,5% do PIB de desoneração. Eu, enquanto secretário do extinto MDIC, né, nós tínhamos trabalhado bastante forte em alguns setores, inclusive incluindo o setor de energia solar fotovoltaica, na atualização lá dos anexos do... Fugiu a memória agora o nome. Bom, depois eu comento. Nós conseguimos agora a atualização do anexo da política lá de, gente, que é semicondutores, do... Ajuda, Antônio. Do REIT? Não, eu sei. Me fugiu o nome agora. A Bárbara também fugiu aqui, ela não está conseguindo falar o nome. O ex-tarifário. Ex-tarifário. Tem o ex-tarifário, nós conseguimos, mas era a política de semicondutores, que não é... PADIS. Não é PADIS. 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 São, em princípio, três ou quatro especialistas aqui que não lembravam o nome do PADIS. Deixa aqui, né? Mas nós conseguimos fazer isso, agora, com muita resistência. Agora, eu preciso dizer, não há, neste momento específico, nenhuma previsão, pelo menos que eu tenha acompanhado, mas eu estou na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, não estou dentro do Ministério da Economia, é importante que se diga isso, para a concessão de mais desonerações, tá? Até porque o que vinha acontecendo antes era um processo de institucionalização e revisão de todos os instrumentos de desoneração fiscal. E isso estava sendo feito avaliando cada uma das políticas. Esse, inclusive, é um movimento que eu apoio largamente. Nós temos que, na medida que nós tenhamos exonerações, o governo precisa avaliar em que resultado aquelas exonerações estão produzindo para o país. E aí tem vários parâmetros para se fazer isso. E o que acontecia até então era que as exonerações eram dadas e não eram avaliadas. Então, porque isso, inclusive, é dinheiro público, nós precisamos avaliar se aquela faz sentido, se aquela não faz sentido, baseado nos resultados. Mas hoje, basicamente, não há uma discussão que eu conheça para aumentar nenhuma desoneração fiscal. Mas ainda há instrumentos, por exemplo, de financiamento, FINAME, BNDES e outras coisas mais que continuam acontecendo. Eu acho que o que nós temos hoje, em virtude do Covid, não diria base zero, mas, olha, baseado nisso, o que nós queremos e que faremos com o nosso setor industrial? Nearshoring, reshoring, o que nós vamos fazer? E aí nós temos não uma base zero, mas podemos começar a fazer onde seremos competitivos. Vamos deixar tudo
produção, para não citar o setor de vocês, vamos deixar toda a produção de partes e peças de equipamentos médicos na China, por exemplo? E aí é uma discussão que certamente todos os setores, por qual todos os setores passarão. Ok? Legal. Ok, Luiz. Posso fazer mais uma? Obrigado, Igor. Legal. A gente tem algumas aqui relacionadas ao setor fotovoltaico. Eu vou soltar algumas aqui. Eu acho que eu até já sei quem vai responder essa daqui. Tendo em vista muitas empresas no setor fotovoltaico que são de pequeno porte, qual que é a previsão da geração de empregos para o período pós-pandemia? E também pensando, mesmo com a intermitência do fotovoltaico, acredito que podemos chegar nesse percentual tão significativo, falando de 32% que o Evangelista trouxe até 2040. Tem até algumas pessoas perguntando, só em 2040 que a gente vai chegar com 32% de geração fotovoltaica? Eu acho que você já endereçou a pergunta, né, Luiz? Deixa eu tirar do mute aqui, não só o Evangelista, mas depois a Bárbara também, que eu acredito que tenha contribuições. Tá ok. Por favor, não, Carlos. Aquele estudo que foi feito ali é um estudo interessante. A primeira vez que eu vi aquele estudo, daqui a 20 anos, a primeira coisa que eu pensei será que eu vou estar vivo daqui a 20 anos? Aí quando eu falei, bom, com certeza estarei vivo daqui a 20 anos, espero. Tem grande chance, sim, é factível, execuível a gente chegar a 32% da nossa matriz elétrica oriundo de fonte solar fotovoltaica em 2040. São 20 anos. E é um estudo feito por uma entidade altamente respeitada, que tem excelentes pesquisadores e fundamentada em números, né, em ciência, em matemática, em estatística e em mercado. Agora, tem uma consequência, quando você analisa mais profundamente as mudanças que teriam que ser feitas no setor elétrico brasileiro para nós chegarmos a essa previsão, né, uma previsão bem fundamentada, são inúmeras. Tanto em qualificação de mão de obra, quanto cadeia de suprimentos, de fornecimentos, engenharia. É uma substituição bastante relevante. Eu acredito, sim, que não é só o Brasil, o mundo inteiro caminha para substituição das fontes de energia, né? Na Alemanha, eles estão fechando minas de carvão, no mundo inteiro a matriz elétrica está modificando bastante. Eu tenho certeza que no Brasil isso vai acontecer também. Tem que acontecer, nós temos que estar à frente, né? Nós já estamos com 1/5 do século XXI, nós temos que estar à frente do que vai acontecer no mundo e não se espelhar, olha, já que todo mundo foi para esse lado, nós iremos também. Em relação aos empregos, vai acontecer a mesma coisa, né? Os empregos, existem vários, vocês já devem ter visto vários estudos falando que os empregos de amanhã nem foram criados ainda, nem existe ainda a formação para os empregos de amanhã. O pessoal tem que aprender robótica, tem que aprender computação, tem que conhecer base de dados, tem que conhecer data mining, como é que a gente trata os dados. É uma leva de novas tecnologias, de novos conceitos que estão chegando que vão afetar e mudar completamente o mercado como um todo, não só no setor de energias renováveis, mas no setor de tecnologia, a área social, a área econômica, financeira, a área de produção, bastante relevante isso. A gente fala de data mining, tem um monte de coisa interessantíssima aqui, cara, que vai acontecer. Posso complementar? Claro. Perfeito. Acho que com relação à matriz energética, essa previsão de 32%, 32% é um número super alto em termos de uma fonte na matriz. Nem é recomendado que uma fonte represente mais do que isso por uma questão de segurança energética, de diversidade, mas acho que é um percentual alto. Espero que o meu microfone não esteja roçando. Estou tentando aqui abrir o colete. Mas acho que é um ponto importante. Assim. Eu estava lendo hoje um estudo que saiu do EMAIS, que é o Instituto de Transição Energética, e é voltado para o Brasil, e eles colocam que o percentual que o Brasil tem hoje de hidrelétrica já seria suficiente para suportar uma inserção massiva de renováveis na nossa matriz, né, que são fontes intermitentes aí, não despacháveis, sem que a gente precisasse apostar mais em térmicas ou em outras fontes despacháveis. Então, acho que esse é uma primeira notícia muito boa, né? Assim, é muito mais fácil, está muito mais fácil chegar nesse número do que a gente imaginava que estivesse. A segunda questão é que nessa projeção da Bloomberg também, da mesma forma que eles crescem o percentual de solar, eles também crescem o percentual de armazenamento. Seja o armazenamento bateria, seja o armazenamento eles chamam de armazenamento qualquer coisa que pode ser despachável. Né? O que é despachável? Para quem está acompanhando a gente, eventualmente não está acostumado com o conceito. É o que você consegue ligar e desligar. É a energia que você liga e desliga quando você quer.
Então, acho que isso também contrabalanceia um pouco a questão do crescimento da energia solar. Com relação à projeção de empregos, hoje a gente tem um dado, e aí até para te responder um pouco, Igor, apesar de, eu sei que não era pra gente, mas eu me senti um pouquinho alfinetada, que todo setor fala que gera mais emprego. Eu acho que eu posso dizer que eu nunca falei que o setor de energia solar é o que gera mais empregos. Mas o que eu sempre digo é que a energia solar, dentre as fontes renováveis, é a que gera mais emprego por mega instalado. Então, quando a gente olha dentro do setor de energia, de fato, e não são dados nossos, né, digamos assim, são dados de agências internacionais isentas do tema. Então, a projeção que a gente tem para quem até quer fazer o cálculo, porque eu vejo muitas empresas que às vezes querem conseguir fazer esse cálculo de geração de emprego para passar para cliente, essas coisas, é de que cada um mega instalado de energia solar equivalem a 30 empregos gerados. Então, hoje, no Brasil, a gente tem aí mais ou menos 2.500 megas de energia solar instalados em geração distribuída e 5.500 megas instalados em geração distribuída e centralizada. A projeção, eu comentei na minha fala, né? A projeção que a Biosolar tinha feito era de que esse ano a geração distribuída geraria sozinha 120 mil empregos para o Brasil. A gente não atualizou esse número ainda frente à pandemia e, sem dúvida alguma, o número vai ser impactado por diversas razões que eu acho que o Igor colocou muito bem. Mas eu queria já passar um dado, até porque eu vi que uma das perguntas era sobre os impactos da pandemia no setor. E acho que isso vai dizer muito. Já estou atualizando aqui. Eu vou falando rápido, gente, que eu me empolgo, eu quero falar muita coisa. Por favor. Mas, assim... primeiro, né, novas conexões de GD. Se a gente olhar para 2020, em janeiro a gente teve 18 mil novas conexões de geração distribuída. Em fevereiro, 14.500 novas conexões. Em março, 16 mil conexões. E em abril, 7 mil novas conexões. Então, isso é um número que é menos da metade do que a gente vinha tendo nos outros meses, né? Então, isso demonstra duas coisas para a gente. De fato, que houve uma queda do setor, um desaceleramento, que eu não vejo com um olhar tão negativo, e depois, quando a fala voltar para mim, posso explicar por quê, então vou só deixar esse teaser aqui. E segundo, porque em frente a essas dificuldades que têm sido enfrentadas com as distribuidoras de energia, e aí até já aproveito, deputado, se puder, né, assim, tomar a liberdade que o senhor está aqui acompanhando esse evento e pedir também o auxílio do senhor para que a gente consiga resolver essa questão que, de fato, tem impactado muitas empresas do setor. E eu diria que os impactos da coronavírus são ruins para todo mundo, mas o que as distribuidoras estão fazendo com o setor de geração distribuída neste momento tem causado mais impacto do que a própria desaceleração que já seria natural da pandemia. Então, de fato, é um tema muito importante que a gente precisa ficar atento. Então, só essas duas complementações. Eu vi que o Igor, outro Igor, pediu aqui no chat o estudo. Eu vou pegar o link e coloco aqui para vocês, rapidinho. Obrigada. Legal, muito obrigado. Obrigado, Bárbara. Obrigado. Ô, Luiz, eu acho que nós temos um monte de perguntas, né? Tem algumas aqui que especificamente, viu, Marimar, cabe um ou outro webinar, viu? A gente precisa pensar aí no 7º, né? Para falar sobre segurança. Eu acho muito interessante isso aí. Parabéns a todos. Eu acho que nós vamos responder, né, Luiz? A partir do instante que a gente vai coletar todas essas informações e vamos encaminhar para vocês. Vocês não tem problema? Bárbara, Igor, Carlos, para que a gente possa respondê-las depois, né? Para que a gente entre agora nessa parte das considerações finais e a gente trabalhar um pouco nessa discussão, nesse relacionamento entre a cadeia produtiva, o Estado, né? E a tecnologia, né? Que em si existe e o que ela poderia agregar de positivo para esse futuro que a gente vislumbra aí com essa fase pós-coronavírus, né? Então, eu posso assumir agora, Luiz? Antes de mais nada, só lembrando para as pessoas não só preencherem o formulário, a gente deu uma checada aqui, o formulário está ok, e também o site que a Marimar deixou aqui, www.aplenergia, www.aplenergia.com.br. Lá vocês vão ter todas as informações passadas aqui e também os próximos webinars. Por favor, Antônio, caminhe para as considerações finais. Bom, eu vou ser provocativo. Eu gostei de uma frase aqui do Igor, tá? Freio de arrumação. Veja, nós estávamos aí, o Carlos vai lembrar bem, Carlos, desde 2011, quando a gente começou lá, quando começou sistematicamente a energia solar fotovoltaica começou a entrar na matriz elétrica brasileira, veja, lembra, começou pequenininho em 2011, com aquele projeto que você apresentou,
Aí foi o projeto feito pela ANEEL, né? Você lembra? 2011, inserção solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira, a Bárbara também deve lembrar disso. Isso daí, até na época, você fala assim, olha, valia a pena estudar a cadeia produtiva? Não valia, né? Existia essa discussão toda. E desde 2011, em seguida, saiu a resolução 482, enfim, o mercado, a energia solar fotovoltaica foi ganhando uma grande velocidade ao longo desses anos todos, né? E a gente sempre ficou aí vivenciando momentos de escolha, né? Ela crescia no mercado, caía o preço, né? Ficava competitivo, né? E a gente sempre vivenciando momentos de escolha, entre um rápido desenvolvimento do setor fotovoltaico, vamos fazer essa escolha, ou uma verdadeira capacidade inovativa, quer dizer, vamos desenvolver a tecnologia ou vamos esperar esse desenvolvimento? Quer dizer, é uma velocidade muito grande de propagação da energia solar fotovoltaica, né? Ela é uma fonte disruptiva, né? Acho que isso não tenho dúvida, né? Acho que nenhum de vocês tem dúvida. Ela entrou e ela segue um caminho praticamente rompendo barreiras, mesmo até alguns conceitos que a gente fala assim, poxa vida, como é que nós vamos estudar inovação se daqui 2 anos, 3 anos, tem uma nova tecnologia já superando essa, né? Então, diante disso, diante desse compromisso, diante do recurso que a gente tem, né? E agora, com a entrada do Covid, que a gente vai trabalhar aí com outro cenário, né? Um cenário de descontratação de energia, nós temos uma energia que a gente não sabe como é que vamos fazer com ela o ano que vem, né? Porque planejávamos crescer 3 gigawatt-hora ano, né, de capacidade instalada brasileira, e hoje esses 3 gigawatts não será possível nesse ano, no ano que vem, né? Eu imagino que não. Por quê? Porque temos um montante acumulado de descontratado de energia que vai nos permitir um tempo, né? Será que esse tempo eu não posso chamar de freio para arrumação? De alguns conceitos que a gente vem adotando, alguns times que nós precisávamos ter, um freio de arrumação no passado? Será que não seria um momento para que a gente pudesse fazer alguma escolha, ou várias escolhas? Entendeu? Então, jogo para vocês essa pergunta, né? E falou assim, será que vale a pena a gente estudar? Será que é importante a gente discutir essa questão ainda, voltando ao tema, né? Levando para dentro do tema o desenvolvimento da cadeia nacional de fotovoltaico diante do que está acontecendo? Será que esse freio de arrumação não nos permitirá estudar, pensarmos, fazermos uma reflexão e enxergar um outro momento de escolha? Por favor, eu gostaria de considerações de vocês, aí uns 5 minutos cada um, para que a gente possa avaliar esse conceito. Não sei quem começa. Fica à vontade, Igor. Em geral é quem pergunta. Você foi o último. Essa minha posição então. ficou muito fácil, viu? Ficou muito fácil, viu, Igor? Veja, eu vou então fazer a minha consideração final dizendo o seguinte: eu concordo em partes, então, com a sua provocação, Antônio, tá? Para o bem do debate, para não concordar 100%, vou concordar em partes, né? Para ter o contraditório. Claro. E digo o porquê. Nós, sem dúvida nenhuma, eu já vi alguns estudos prevendo que a retomada da economia se daria numa curva em U, né? Com um vale muito longo, e nós retomaríamos ali na frente. Já vi alguns estudos dizendo que era em V, então nós chegaríamos ao vale e voltaríamos muito rapidamente. Eu, em particular, acredito que se é possível dizer que pode existir uma curva em W, que nós faríamos uma em W, né? Voltaríamos e faríamos de novo uma subida, perfeito, porque nós estamos tratando com um ente aí biológico, então uma crise, antes de ser uma crise econômica, uma crise epidemiológica, e que vai afetar, né? Eu diria assim, eu estou dizendo assim, a segunda derivada, que já não é mais segunda, era a crise econômica, né? No fundo, nós estamos tendo ao mesmo tempo uma crise sanitária, econômica, institucional, infelizmente, no país. E eu estou dizendo isso, né, para dizer o seguinte: a junção dessas crises, no meu ponto de vista da BDI, vai gerar em vários setores da economia um novo nivelamento. Se por um lado isso é muito ruim, porque nós estamos tendo uma crise, inclusive, de crédito, que não está chegando na ponta em várias empresas, aí a BGD deve estar acompanhando isso com muita proximidade,
nós vamos ter uma redução no nível global, eu acho, de competitividade de todas as firmas, de todas as empresas vão reduzir a sua competitividade, seja por uma questão de escassez de demanda, ou mesmo a gente vai dar ou de crédito ou acesso ao mercado de capitais. E aí eu digo assim para você, concordo que esse é um período que nós vamos ter que nos reinventar, só que a rapidez, você falou assim, nós vamos fazer, então, eu tenho que fazer estudos sobre isso, eu acho que a rapidez vai ter que ser muito mais, vai ser fator crucial para isso, a velocidade com que nós vamos fazer isso, exatamente porque será em W. E aí vem da inovação, meu ponto de vista. Eu tenho dito, inclusive, que, como todas as empresas no mundo hoje, em praticamente todos os setores estão sofrendo, o que vai acontecer é que a retomada ela vai precisar se dar via inovação, via tecnologia, via transformação digital de todas as empresas, porque se a gente imaginava que essa economia digital ia chegar, Antônio, e a gente ia fazer um catch-up muito lento, numa curva ali planejada, hoje eu já acredito que nós vamos ter que ser exponencialmente rápidos para fazer isso se a gente quer continuar sendo competitivo. E no setor de energia solar fotovoltaica, sim, eu tive a oportunidade de conhecer, não sei se você já for lá, Itaipu. Na época construída era uma inovação tremenda, né? E aí hoje você tem uma grande inovação vindo do setor de energia solar fotovoltaica. O que será desse setor na conectividade que vai ter que ter, na integração de rede, por exemplo? Será que nós estamos preparados para inovar nesse ponto, para diminuir os nossos custos, para sair lá na frente mais competitivos em relação a outros países do mundo? Será que a gente vai ter condições de produzir em escala, reduzindo? Eu acho, pessoalmente, que todos os custos industriais vão crescer no mundo, exatamente porque nós vamos ter cadeias mais fragmentadas e a gente tem que ser em níveis competitivos. Então, assim, eu concordo em partes com o seu argumento, só discordo do ponto de vista que nós vamos ter que não parar e pensar algum tempo, nós vamos ter que fazer isso andando, assim, correndo, eu diria. Assim, nós estamos numa maratona e essa maratona precisa ser corrida rápida, não é nem com um passo pequeno. Então, assim eu concluo, faço minhas considerações finais, já agradecendo a sua moderação, Antônio, e aos meus companheiros aqui de painel e a todos que nos ouvem, e em nome do deputado Vitor Lippe, que nos acompanha, agradecer a todos que nos assistem. Muito obrigado, Igor, muito obrigado, excelente. Eu acho que as nossas escolhas passam por um mundo que está se transformando, né? Nós estamos entrando na era do conhecimento e esse mundo, essa transformação, ela nos obriga a andar juntos, né? Numa velocidade muito diferente que foi no século passado, né? Muito obrigado, foi extremamente útil, acho que um aprendizado muito grande esse ponto, esse contraponto que você fez. Muito obrigado. Bárbara. Vamos lá. Falou depois, olha aí, agora vai ser a segunda. Olha. Eu concordo, eu quero começar concordando com o Igor, na verdade, que acho que essa transformação que a gente vai viver, ela vai acontecer muito mais com... A gente vai trocar a roda com o carro andando. Acho que o pace vai ser esse, porque eu também acredito muito que muito do recurso necessário para essa transformação acontecer vai, de fato, vir dos pacotes de recuperação econômica que estão sendo pensados hoje, que, sim, né, talvez em várias escalas no Brasil, mas também no mundo tem tido um papel importante aí, e pleitos importantes também de várias organizações e coalizões que estão surgindo de já demandar, de fato, uma mudança, uma transição para o setor aí que a gente está vendo. Eu acredito, né, assim, acho que pensando no total, assim, no geral, acho que de fato a gente vai passar um momento no Brasil de refletir um pouco sobre as cadeias em que vale a pena ser investido, né, pensando na cadeia fotovoltaica, no que efetivamente vale a pena ser produzido no Brasil, mas que efetivamente essas são decisões que vão levar ao melhor desenvolvimento do setor, né? A gente teve uma reunião com o Ministério de Minas e com o Ministério de Economia na semana passada para discutir o pacote de recuperação econômica e foi se falado de dois princípios muito importantes que estão sendo levados em conta pelo governo nesse período, né, que é a questão de benefícios horizontais, ou seja, eventual benefício que o governo vai conceder nesse momento, ele tem que beneficiar vários setores e não um setor único, e de gerar a questão da neutralidade tributária se a gente estiver falando de algum incentivo, né? Ou seja, eu posso te desonerar aqui acreditando que você vai gerar tributo de forma indireta num consumo, ou numa vertente estadual, ou no município, etc. E acho que quando a gente pensa no setor de energia, esses são princípios que trazem para a gente muita oportunidade, porque é um setor extremamente transversal aí nas partes e nas cadeias que a gente impacta. Apesar de não ter sido a sua provocação, Antônio Celso, eu queria dizer assim, porque eu acho que tem muita gente, eu reconheci algumas pessoas aqui do chat que trabalham já no setor de solar, e eu acho que eu quero
fechar deixando uma mensagem que talvez seja uma mensagem mais de esperança, assim. Que é o seguinte, por que eu acredito que o setor que a gente trabalha não vai ser um setor tão impactado pela pandemia? Porque existem muitos setores em que o impacto ele acontece, ele é definitivo. Né? Ou seja, se você tem um restaurante e eu não almocei no seu restaurante hoje, quando a pandemia passar amanhã, eu não vou almoçar 2 vezes porque eu não comi hoje lá. Então, efetivamente, é uma receita que você perdeu. Né? Esse impacto que você está sofrendo agora é uma receita que você perdeu. No setor de energia, no setor solar, a forma como eu vejo é uma receita que você está postergando. Então, você está postergando o seu fluxo de caixa, porque o seu cliente que não está fazendo investimento hoje, que desistiu, por qualquer motivo que ele esteja passando, quando a situação melhorar, ele vai fazer esse investimento, ele vai acreditar ainda mais nessa solução, porque ele vai também, esse momento, né? Acho que se teve uma coisa que ela tem ensinado pra gente, é como a gente reconstrói as nossas interações humanas, em esferas sociais, em esferas de trabalho, mas também a necessidade que as empresas têm de estar cada vez mais enxutas, cada vez mais preparadas para a diversidade. E aí acho que a energia solar ela é uma aliada para preparar as empresas para a diversidade, para deixar as empresas resilientes. Então, a forma como eu vejo é que esse crescimento e essas vendas que não estão acontecendo agora, elas vão vir no futuro. Então, acho que é importante que as empresas que estão no setor tenham esse tipo de resiliência. Por fim, acho que só eu queria dizer que acho que esse momento que a gente está passando, sim, é um momento de repensar. E é extremamente importante, acho que também pela esfera em que esse evento está acontecendo, acho que a APL também tem um papel essencial nisso, que, de novo, né, torno a dizer que a gente consiga que as políticas públicas que decorram dessa etapa que a gente está sejam políticas públicas que coloquem o país numa etapa em que a sociedade, num rumo que seja o que a sociedade entende correto, entende necessário. Eu acho que a gente precisa ter cada vez mais são esferas como essa e como muitas outras que ainda precisam acontecer de discussão e de que oitiva da sociedade sobre o que de fato a gente quer construir para o Brasil depois disso, que é um processo que a gente tem passado em vários países e que a gente precisa passar aqui também para de fato conseguir sair dessa crise melhor do que a gente entrou, né? E talvez evitar essa curva em W que o Igor mencionou. E ver é melhor. E ver melhor. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, parabéns. Nada. Carlos? Bom, eu achei muito interessante as duas colocações. Agora eu só posso dizer assim, nem concordo, nem discordo, muito pelo contrário, né? Essa posição é do moderador. Mas você falou uma coisa interessante sobre o passado, você relembrou até a chamada 13 de 2011, né? Sabe que tem uma frase, o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, né? Edmund Burke, é um cara lá de 1729, filósofo inglês lá, foi deputado, etc. Ele brigava muito com o Rousseau, ele falava que no final da Revolução ia morrer um monte de gente. E morreu mesmo, né? Você viu que decapitaram Robespierre, Danton, Lavoisier, foi tudo guilhotinado. O próprio Rousseau não foi, mas sobrou lá no final. Sobrou. Antes mesmo da chamada 13, é importante a gente olhar o passado que foi aqui no Brasil, para a gente, evidentemente, conseguir ver, ter uma projeção do que vai ser o futuro. Uma coisa eu tenho certeza absoluta, nada vai ser igual depois dessa pandemia do Covid, vai mudar tudo. Mesmo as coisas, os modelos de negócio tradicionais que foram poucos afetados com a pandemia vão utilizar. É fácil agora a gente fazer uma previsão quase que simplista, né? A área de aviação, transporte urbano, isso vai mudar bastante, hotelaria vai mudar bastante, as reuniões virtuais vão ganhar bastante espaço, uma tecnologia que existia desde o século passado e agora que a gente está usando tanto. Isso é muito interessante. Esse próprio aplicativo que nós estamos usando hoje, Zoom, né? 10 milhões de usuários em dezembro de 2019, 200 milhões de usuários em maio de 2020. Isso era imprevisível, ninguém poderia prever isso, né? E quando você relembrou o passado, você relembrou muito bem, o Brasil começou essa jornada fotovoltaica lá em 1979. O primeiro módulo solar fotovoltaico foi fabricado por uma empresa chamada Fonemate, aqui em São Paulo. Depois veio a L-Dinâmica, a indústria, a L-Dinâmica abriu e voou, chegou a exportar 3% da capacidade mundial de módulos, enriquecia o silício, fazia célula. Acabou a reserva de mercado em 1992, acabou junto à indústria nacional de módulos fotovoltaicos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com quais incentivos, quais setores a gente
o Brasil, o país, quer estimular, temos que fazer uma escolha, né? O que nós queremos, né? Nós queremos empregos, nós queremos aumentar o PIB, nós queremos tecnologia, nós queremos um setor estratégico, né? O Brasil é bom, o Brasil, o país, em algumas coisas nós somos muito competentes, né? Nós temos o programa Detonol, né? O antigo Proálcool, é um programa excelente, o Brasil é fortíssimo na área de agrobusiness, mas é claro, nós queremos ir para uma área de tecnologia. Com Covid-19 parou, muitas fábricas pararam, não conseguiram continuar produzindo, mas a inteligência e o know-how continuou, a gente consegue continuar pesquisando, a gente consegue continuar evoluindo em termos tecnológicos, né? Eu até citei algumas coisas, data warehouse, blockchain, Bitcoin, vendas online, né? Todas as coisas que não faziam parte do nosso mundo, desse mundo de energias renováveis, com a eletrificação de todo o sistema, né, com os 4Ds ou com os 4Ds e 1S, isso vai tomar parte da economia como um todo. Então, eu acho que um ponto fundamental é nós temos uma política pública muito clara, uma escolha muito clara, qual setor a gente quer incentivar. É claro que a gente gostaria de fazer tudo, né? Mas nós não podemos, nós não temos recursos para fazer tudo. Não temos capacidade para produzir de A a Z. Tem que escolher exatamente o que seja estratégico, que crie empregos, ajude no PIB, que traga tecnologia interna, o conhecimento, que é a única coisa que realmente faz diferença hoje. É inovação. Inovação é a palavra. Então, eu queria deixar os meus cumprimentos a todos os colegas, né, já que são as considerações finais, os palestrantes, os colegas do painel, agradecer ao deputado, agradecer ao Antônio Celso, sempre muito perspicaz nas colocações, muito bem, acho que é oriundo de toda a experiência que você tem de anos no setor, eu agradeço e vamos promover mais painéis como esse. E uma coisa eu aposto contigo, Antônio, quando voltar, quando acabar a quarentena, quando acabar o lockdown e nós todos nos recuperarmos, vão continuar bastante essas reuniões via Zoom e outros aplicativos. Eles vão melhorar bastante. A gente vai chegar à conclusão que não precisa tanta viagem de avião, não precisa tanta mobilização assim, para se reunir e compartilhar conhecimento. A gente tem as ferramentas, a gente vai aprender a utilizá-las mais só. Com toda certeza, Carlos. Com toda certeza. Muito obrigado. Eu acho que nós estamos caminhando agora para o nosso encerramento, né? Muito obrigado para vocês. Agradeço a participação, a qualidade do debate, a qualidade das informações. Isso é muito importante para nesse momento que a gente está distante, né? Distante do nosso trabalho, nós estamos em casa, nós estamos nos aproximando virtualmente, né? Mas esse debate que vocês tiveram aqui conosco foi de um enriquecimento muito grande. Muito obrigado a todos. E agora eu gostaria de chamar, Luiz, eu acho que o deputado está aqui. Será que a gente podia ouvi-lo um pouquinho? O conhecimento do deputado dentro desse debate é muito importante, né? Ele está junto com o Congresso. Eu estou tirando o microfone dele aqui agora. Doutor, aperta aí o... Deputado. Eu apertei o... Deputado Vitor Lippe? Perfeito, agora foi. Muito bem. Bom, pessoal, queria deixar um abraço a todos vocês aí. Eu estava assistindo aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Sabe que eu vou anotar tudo, né, Antônio Celso? Nós estamos trazendo o senhor para dentro do debate. Ainda bem que vocês não bateram muito. Mas eu queria deixar um abraço para você, Antônio Celso, por nosso querido amigo Igor, que é um grande entusiasta da tecnologia, da inovação no país. Obrigado, Igor, pelo apoio que você tem dado para o nosso arranjo produtivo de energias renováveis aqui em Sorocaba. Vou comentar a Bárbara, o Evangelista, que cada um tem conhecimento muito grande. E hoje, lógico que não foi para encerrar as coisas, né, Mirandinha, que está controlando aí a tecnologia aí para a gente, né, do nosso webinar, mas eu queria dizer que hoje foi muito interessante porque nós vamos ter mais 5 encontros, onde, além das provocações de hoje, né, isso, Antônio Celso, nós vamos falar sobre financiamento, então vem o pessoal do BNDES, nós vamos falar da importância da inovação, da tecnologia, das universidades, nós teremos a possibilidade aqui de ouvir também o Congresso Nacional, porque tudo isso passa pela segurança, pela regulação, quais são as estratégias que serão definidas, né? A energia solar é mais uma, ou ela é uma política estratégica do país, né? Deve ser vista com um diferencial com as suas potencialidades. Então, nós teremos aqui o deputado Lafayette, que é o relator
e ele vai estar ouvindo também o debate, vai certamente se posicionar e vai ouvir os questionamentos. O deputado Lafayette, ele vai falar, ele que é o relator da nova lei, né, do novo marco regulatório de energia do país, e o deputado Beto Pereira, que também vai ser o autor de um projeto de lei sobre geração distribuída no Brasil. Então, vai ser debates interessantes. Eu gostaria de falar do meu entusiasmo do tema, que é isso que nos provocou a nós criarmos essa agenda, que essa é uma agenda positiva para o Brasil. O mundo inteiro, nos últimos 20 anos, cresceu em média 3,5%. O Brasil menos. Nós temos uma obrigação de crescer igual à média do mundo, que é 3,5%. Se nós crescermos 3 anos, 3,5%, já vai faltar energia no país. Nós precisamos de novas formas de geração de energia. E eu não tenho nenhuma dúvida que a energia solar, lógico que a eólica é muito importante também, as outras energias são importantes, mas a solar efetivamente é a energia do século XXI. Né? E ela se encaixa muito bem no Brasil, porque além do posicionamento do país em relação à captação de energia, que é muito melhor do que na Europa, né? Então, um local muito adequado para a gente gerar energia solar, mas ela também tem uma outra vantagem. O Brasil é um dos países que tem a energia mais cara do mundo, então isso vem para reduzir o custo da energia, para melhorar a competitividade do campo, da produção rural. O Brasil é um país muito forte no agro, ele precisa agregar mais valor, ter mais agroindústria. Nós precisamos reduzir o custo do Brasil, isso passa pela revisão do custo da energia do país. E, sem dúvida, a energia solar é uma grande oportunidade. Outra questão que vai nos beneficiar muito é a questão do barateamento das baterias. Né? A cada 5 anos está caindo pela metade o custo dos acumuladores. Isso, daqui a pouco, nós vamos ter muitos sistemas autônomos. Enfim, eu não tenho dúvida que a energia solar, como foi dito aqui, em 2 anos e meio, ela gerou 130 mil empregos, foram criados mais de 12 mil empresas no Brasil. E enquanto o Brasil cresceu 1% no ano passado, menos, né, 0,9%, a energia solar cresceu 10% ao mês. Então, é uma coisa muito forte isso, né? Então, vocês veem o potencial disso, de geração de empregos, de inovação, tecnologia, de redução de custo para a sociedade da energia. E eu acho que nós temos uma outra grande vantagem. O Brasil pode ser um grande exportador de equipamentos de energia solar, já que tem pouca gente no mundo, poucos países que produzem placas e painéis solares. Então, acho que nós só temos a ganhar, acho que isso precisa ser visto realmente como uma política estratégica, como uma política de oportunidades. Eu acho que muito jovem que está nos assistindo aí, certamente muitos deles vão criar empresas para poder instalar as placas e painéis solares também. Enfim, muita gente está interessada no tema, porque até esse momento eu não conheço nenhum setor que vai crescer tanto quanto. Pode ser que surja no futuro, mas nesse momento eu acho que o setor que mais vai crescer, sem sombra de dúvida, vai ser a energia solar. Lógico que nós falamos aí em IoT, né, que vai ser muito importante, a indústria 4.0, a questão da conectividade, são todas agendas muito importantes para o país, e a gente espera nesses mais 5 encontros a gente ter muita coisa boa para compartilhar, porque essa, sem sombra de dúvida, é uma responsabilidade também do Congresso Nacional, mas também de grande e relevante interesse público, econômico e social. Então, meus cumprimentos a vocês, obrigado pela contribuição, e vamos agora, na próxima quinta-feira, às 19 horas, da mesma forma, nós vamos estar juntos, mais uma vez, para falar novamente da importância dos desafios, das oportunidades. Vamos falar do corona também, como é que os cuidados das empresas, né, porque as empresas estão trabalhando, mas quais os cuidados nós devemos ter para não contaminar os trabalhadores, a questão também dos benefícios que foram criados pelo Congresso e pelo governo para apoiar as empresas nesse momento difícil, questões de redução de salários, outros benefícios fiscais,
a questão também dos financiamentos, enfim, nós vamos abordar uma série de questões que são importantes à cadeia produtiva, porque ajudar a energia solar é ajudar o Brasil. É isso aí, um abraço para vocês, obrigado pela valiosa contribuição de vocês. Muito obrigado, deputado, muito obrigado. Bom, Luiz, eu agradeço mais uma vez a Bárbara, ao Igor, ao Carlos, pelo debate, foi extremamente enriquecedor. Eu acho que a região de Sorocaba, a APL, aprendeu muito com vocês, aprendeu todas essas informações que vocês nos passaram, nós vamos estudar, nós discutir dentro do grupo, porque elas foram realmente enriquecedoras. Muito obrigado a todos. E, Luiz, poderia assumir agora as suas considerações? Muito obrigado aí pelas suas considerações, pela sua moderação incrível, como sempre, um especialista no setor, sempre nos ajudando e apoiando o APL de Sorocaba. Queria aproveitar para convidar todos vocês para a próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 19 horas, o enfrentamento da pandemia no setor das energias renováveis fotovoltaicas, na questão da segurança do trabalho no combate ao Covid, a flexibilização da jornada de trabalho, de salários e os benefícios fiscais nas novas linhas de financiamento. Teremos ilustres convidados, assim como hoje, a BIMAC, a Tribúcia Advogados, BNDES, Fundo Verde, entre outros. Queria também, esse evento só é possível graças aos nossos parceiros, a Besolar, a BDG, a BDI, a BIMAC, a Tribúcia Advogados, BNDES, Ciesp, Sebrae São Paulo, BID, Flextronics, Politec, a Usina Sul, a Unesp de Sorocaba, o Instituto Federal de Sorocaba, o Instituto Federal de Boituva e também todos que ajudaram a divulgar. Eu recebi várias mensagens aqui, olha, mas eu também ajudei, eu também divulguei aqui na minha rede, foram várias pessoas que fizeram. Não só isso é o APL, a construção de várias pessoas, não só instituições, organizações, mas pessoas que fazem com que tudo isso no final dê certo. Agradeço também a presença e a participação de todos vocês aqui no nosso chat e nos encontramos novamente. Quem já se cadastrou vai receber o link da conversa novamente, mas se você tem algum colega que ainda não fez a sua inscrição, compartilhe o link também, que eles podem ainda participar dos próximos painéis. Estamos encerrados por hoje. Podemos encerrar, Antônio? Por favor. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado a Bárbara Rubim, ao Igor Clavé, ao Carlos Evangelista, ao Antônio Celso, ao deputado Vitor Lippe, e também aparece aqui com a gente também o Erli Silos do Ciesp, que nos acompanhou aqui nessa conversa de hoje. E agradeço a todos vocês e tenham uma ótima noite e até a próxima quinta-feira. Vejo vocês lá. Até logo, tchau, tchau. Obrigado, viu? Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.